Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama o TI. Bem-vindos a mais um episódio Chama o TI. Como de costume, o nosso podcast leva a caminhos de inovação, como tecnologia é aplicada na alavancagem e nos negócios. Tá? Hoje temos como convidado o Bruno Constantino, que é o CEO do Grupo Oscar, um grupo tradicional de mais de 40 anos no varejo, na área de moda, na área de calçados. E que, aliás, é um orgulho regional, né? Muito importante para a gente aqui da região do Vale do Paraíba ter uma rede do tamanho da Oscar. Bruno, esse podcast ele é feito para executivos especialistas de TI e empresários e empreendedores que aplicam TI ao negócio, agregam valor de TI ao negócio. Vamos falar primeiro da sua jornada. Eu quero que você se apresente e no meio da sua apresentação, eu gostaria que você respondesse uma coisinha. Quando é que você foi picado pelo bichinho da inovação? E se você foi picado por uma necessidade ou por paixão? Bom, primeiro, Décio, prazer estar aqui com vocês nesse podcast, né? Falando de tecnologia, de negócios. Né? Parabéns pelo programa, pela audiência. Me sinto privilegiado em estar aqui hoje com você falando desses assuntos que eu gosto tanto, né? Bom, me apresentando, né? Como você falou, meu nome é Bruno Casarini Constantino, sou filho do Oscar Constantino e da Helena Constantino, são dois fundadores e sócios, né? Um dos sócios do Grupo Oscar. Meu pai fundou a empresa em 82, né? Como você falou, já há mais de 40 anos, aqui no Jardim Satélite. E nós somos uma empresa familiar, um grupo familiar. Hoje nós estamos aí com 180 lojas ainda nesse árduo trabalho que vem sendo feito, espalhado já por 6 estados aí do Brasil. Temos aproximadamente 3.000 colaboradores e a tecnologia, ela, de certa forma, ela sempre esteve presente no Grupo Oscar e a inovação também. Acho que sempre e muito como um meio, né? A tecnologia como um meio para se atingir objetivos, né? Objetivos definidos, ou aumentar a venda, ou melhorar algum processo para que possa otimizar os custos, diminuir algumas despesas, né? Facilitar a vida do colaborador. Então acho que a Oscar Calçados sempre foi pioneira, né? Nesse sentido aqui do varejo, e é uma empresa que eu considero bem avançada, né? Na parte tecnológica. E eu tenho uma vida curiosa, né? Eu fui atleta de futebol profissional, como você sabe, né? Joguei aí até praticamente os 29 anos, quase 30 anos. E depois eu entrei, né? Porque a Oscar Calçados, ela se inicia praticamente no ano que eu nasci. Então, como criança, eu vivi dentro das lojas, né, com meu pai. Respirei ali o começo, mas sempre daquele lado de brincar na loja, de estar no estoque, de cuidar dos produtos, de entregar o produto para o cliente, né? Meu pai sempre me trazia nos natais, nas férias, né? Minha mãe também, e minhas tias, enfim. Toda a minha família falava muito de calçados, meu avô era comerciante. Então, quando eu parei de jogar, né, a empresa já estava bem consolidada, bem estruturada, e eu tinha esse desejo, e também surgiu a oportunidade, através do meu pai e das minhas tias, de vir conhecer a empresa, ver se eu me identificava, né, porque era uma mudança de vida para mim, né, porque eu estava no futebol desde os 13 anos de idade. Eu tinha morado já fora do Brasil quase 10 anos, então eu tive uma carreira aí, né, uma boa carreira dentro do futebol, né, mas mais internacional. Então, quando eu entro na Oscar, eu vejo que, nossa, aqui tem uma oportunidade, eu como executivo, né, de me desenvolver, de estudar, de aprender e de me envolver com tecnologia, com esporte, com inovação. Então eu acredito que foi uma coisa meio que natural, porque eu vivi esse ambiente dentro do grupo. Entendeu? As pessoas, né, que estavam ali sempre buscando inovação, sempre buscando melhorar, né? E eu acho que eu fui picado aí por essa cultura, com essa cultura organizacional. Talvez
eu não soubesse que eu tinha isso, mas eu fui me desenvolvendo dentro do ambiente. É DNA mesmo. Exatamente. Ô, Bruno, uma curiosidade. Você vindo para o grupo, né? Essa transição da sua carreira de atleta para executivo. Dentro do grupo, você fez uma espiral de ascensão ou você já foi direto para C-Level? Não, fiz uma espiral. Rodei em todas as áreas da empresa, conheci todos os departamentos, trabalhei em praticamente todas as funções, visitava todas as lojas, conheci todos os trabalhos de todos os cargos da empresa, desde um gerente, vendedor de loja, gerente de loja, né? Ficava um tempo naquela função, acompanhava, depois ia para outra, regionais, né? Eu fui muito ligado à loja, né? Minha base foi a operação mesmo, né? E depois também mais a parte de retaguarda, né? Desde a parte de compras, que no nosso, né, de calçados, que é muito importante, né? Eu acho que é o coração do negócio, é o produto, né? Também a parte de finanças, contabilidade. Então a gente falava, um job rotation, né? Ia mudando de cargo e de área, né? Até que depois eu, já um pouco mais velho, fui crescendo dentro da organização. E aí nós fizemos um trabalho através de consultoria, de sucessão, né, de organização, porque a segunda geração, né, eu sou o mais velho da segunda geração, né, eu já estava no negócio, o meu irmão também, depois veio para o negócio, que hoje ele é diretor de marketing, né, o meu primo e minhas primas estavam fora do varejo, mas estavam em outras áreas, então nós fizemos um trabalho de sucessão familiar, né, tanto com a primeira geração e com a segunda geração, um acordo de acionistas, no qual foi definidas as regras para esses executivos da segunda geração, de que nesse momento eu fui escolhido, né? Assim, eu fui avaliado e fui escolhido para num futuro, né, me tornar CEO, né? Aí fiquei mais ainda uns 3, 4 anos na cadeira de diretor e aí em 2022 eu assumi a posição de CEO do grupo. Ótimo. Bom, nós estamos falando na presença de pelo menos 6 estados, estamos falando de um CEO que faz parte da segunda geração. Essa segunda geração, na verdade, é quem acabou lidando com os recursos de TI, a implementação nas lojas, de contatos e tudo mais. Como é esse dia a dia do TI atrelado à eficácia do negócio? O TI na nossa empresa ele é muito importante, né? Hoje nós temos 180 pontos de venda, né? É aquela brincadeira que a gente faz. Tudo depende da TI, entre aspas, né? Porque a TI está relacionada com todas as áreas do nosso negócio hoje, né? Ou é um sistema, ou é uma sustentação de algum processo existente, né? Eu acho que a parte digital também, ela tracionou muito aí essa questão da importância da tecnologia também dentro do nosso negócio, né? Tudo isso é aquilo que a gente volta no começo, para tentar o quê? Vender mais, para tentar satisfazer melhor o cliente, para melhorar a experiência do cliente. Então a Oscar Calçados, ela vem evoluindo muito, né? Claro, a gente sempre encontra muitas oportunidades ainda, mas nós temos uma área boa de sustentação, nós temos um RP próprio hoje, né? Temos uma fábrica de software que desenvolve esse sistema, temos os pontos de venda que são acompanhados aí, né, em real time aí pela nossa equipe, temos uma área de infraestrutura importante, temos inovação, projetos de inovação, né? Então eu me sinto muito desafiado também até para acompanhar todas essas novidades, mas eu acho que quando você tem um time, né, engajado, um time competente e também processos bem definidos, e isso nós também estamos evoluindo bastante, né, com esse crescimento de governança, não só governança corporativa como todo, governança de dados, né? Então eu acredito que isso tem facilitado bastante aí dentro do Grupo Oscar nos últimos anos essa evolução. Falando em evolução aí nos últimos anos, há não muito tempo atrás, vocês tiveram um projeto de telecom onde substituíram uma central telefônica convencional por uma central de comunicação de voz mais avançada, né? Parece que isso ajudou a alavancar bastante essa expansão para ou pelas 180 lojas. Sim, sem dúvida. O projeto, na época, conduzido pelo Ney, né? Grande parceiro nosso aí da área de tecnologia por muito tempo.
ajudou muito aí na otimização de processos, redução de custo, né, nessa expansão nossa que nós fizemos aí nos últimos anos, comprando empresas, mudando, né, pegando empresas muitas vezes com uma estrutura, né, que não estavam às vezes no nosso padrão, né? E que nós precisávamos realmente otimizar bastante, implementar os nossos processos, né, na área de segurança, na área de governança de dados, né? Então, realmente era uma coisa que nós cuidávamos muito, né? Tínhamos muito cuidado, principalmente nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, que nós crescemos muito através de aquisições. Então, foi um projeto exitoso que trouxe muitos benefícios para a nossa empresa. Interessante. Muito bem, Bruno. Agora, nós vamos falar um pouquinho de inovação. Você mesmo confessou que sentiu a necessidade, se empolgou desde sempre e a Oscar sempre foi inovador, tá? Bom, durante muito tempo, então, dentro de transformação digital, que você falou, a gente tem um domínio que é inovação. Durante muito tempo se falou em inovação disruptiva e inovação incremental. E muita gente achando que não poderia inovar, porque isso era só coisa de grandes players. Mais recentemente, a gente tem falado de inovação fechada e inovação aberta. De um lado, a gente tem grupos como Algar Telecom, a Convert de Santa Catarina, que optaram por fazer todo o processo de inovação de uma forma fechada, com a própria equipe, com os próprios recursos. Não vou dizer na contramão, mas em paralelo a isso, um grupo como a Oscar, um grupo como Ambev, um grupo como Natura, optaram por inovação aberta. Tá? Então, Bruno, conta pra gente, primeiro, o que é inovação aberta? O que te levou a optar por inovação aberta? E depois nós vamos falar sobre o acelerador Venture e também o Connect Varejo. Tá. Todos esses conceitos que você falou, eu entendo assim, que não existe ou é esse ou é aquele. Eu acho que dá para se complementar, né, esses conceitos, né? Eu vou trazer o caso da Oscar Calçados, né? Ali na pandemia, nós realmente focamos muito nessa parte de transformação digital. Nós já éramos sempre uma empresa digital, nós tínhamos muitos processos, já tínhamos o venda online, né? Como eu disse, já era uma empresa muito bem estruturada. Mas é claro que a pandemia, para uma empresa de varejo, ela abriu mais os olhos ainda e tracionou, né, as ações, né? Eu acho que nós ganhamos, aumentamos a velocidade na implementação de vários projetos. Principalmente por causa da pressão do e-commerce, né? Exatamente, principalmente pela pressão do e-commerce, que veio de uma pressão do consumidor, porque o consumidor não se mexia e desde todas as classes sociais, né, tiveram aqueles benefícios do governo, tiveram que baixar um aplicativo, tiveram que fazer uma conta, né? Então, assim, eu acho que a população brasileira ela se digitalizou muito rapidamente naquele momento. Então, nós sentimos essa questão, né? Esse ponto, essa mudança de comportamento do consumidor. Então, nós passamos a trabalhar tanto na inovação aberta como na fechada. Então, na fechada, nós temos um programa, né, de inovação e transformação digital que chama o Pitch, no qual nós temos os grupos, né, internos, que nós criamos os desafios internos para as nossas equipes, montamos squads, né, times fechados para tentar desenvolver alguma solução, né, ou de melhorar a experiência do cliente, reduzir custo, otimizar um processo, criar um novo processo. Então são desafios internos no qual nós premiamos essas equipes, fazemos as apresentações, workshops, mentoria, né, acompanhado com especialistas da área de inovação, de projetos, para que possam trazer benefício para a empresa. Então esse é um trabalho, chama Pitch. Se não me engano já é a 3ª ou 4ª edição interna que nós temos. E temos também, e na época lançamos o programa Acelera Oscar, que era um programa de inovação aberta, que foi até um sucesso, né, um case aqui na região, que nós falamos, por que, né, nos limitarmos somente a nossa equipe? Nós não conseguimos desenvolver tudo. Né? Não temos o famoso braço para tudo. E os recursos são escassos.
né? E nós sempre tivemos muito parceiros. Então o que nós fizemos não foi também nenhuma grande novidade, mas nós criamos esse programa Acelera Oscar, no qual o conceito foi o mesmo. Quais são os maiores desafios da empresa? Pegamos as áreas de negócio, fizemos um brainstorm, né? Pegamos 2 ou 3 desafios na área de logística, na área de então, demora muito para entregar para o cliente. Precisamos aumentar as vendas, queremos melhorar a experiência. Acontece isso, né? Identificamos algumas dificuldades e abrimos para o mercado, né, essas dificuldades. E aí, né, surgem, e no Brasil existem muitos empreendedores, muitas soluções maravilhosas e às vezes elas não têm o cliente. Correto. Não tem o cliente. Ou às vezes a solução delas não está testada, às vezes está testada, mas ele não consegue outros clientes. E nós, muitas vezes, uma empresa madura igual o Oscar, nós temos as dores e não temos a solução. Então o Acelera Oscar ele veio, que era um programa interno, para juntar essas duas partes. E na época tivemos aí quase 100 startups inscritas do Brasil inteiro. Então foi um programa mesmo, no qual nós fizemos várias rodadas de networking, de mentorias com essas empresas, de identificação do nível, porque chega empresa de qualquer... Tinha empresa com faturamento de 25 milhões de reais, tinha empresa que estava num papel. Então, assim, nós avaliamos e a gente foi muito aberto. A gente estava buscando inovação, contato, deu muito relacionamento, networking entre essas empresas. Chegamos a uma fase final no qual vieram 10 empresas, né? Os founders vieram, ou os executivos apresentarem as soluções para uma mesa nossa, compostas por executivos de negócios e também pessoas de fora que nós convidamos para dar opinião. Chegamos a 3 vencedores, essas 3 foram, né? Ganharam um prêmio, também ganharam um contrato de POC, né, com a Oscar Calçados, uma prova de conceito, né, interna, viraram clientes, enfim. Então foi dentro aí dessa inovação aberta e fechada que nós caminhamos aí nos últimos anos. Interessante esse mix, né? Sim. Eu vou te fazer 2 perguntas, é uma curiosidade, né? No Pitch, que era um programa interno, você sentiu resistência da cultura organizacional? Olha, nós trabalhamos bastante, antes de fazer o pitch, nós trabalhamos bastante a questão de cultura, através de workshop, do tema inovação, né, livros que nós líamos em conjunto e apresentávamos. Então foi feito um trabalho prévio ao lançamento do pitch, de anos já. Mas, de maneira geral, não. Eu vejo a cultura, mas isso é uma coisa que já vem sendo trabalhada há muitos anos. Eu acho que é uma cultura dos fundadores, de uma mentalidade aberta, de testar, de às vezes não ter medo de errar, né? de se colocar, de ser aberto a dar opiniões. Então, eu acredito que a equipe tenha essa cultura. É claro que quando muita gente fala, não, precisamos inovar. Mas quando você fala, tá bom, mas o que nós vamos fazer? Muitas pessoas têm dificuldade de colocar no papel, de colocar ação, de fazer, de acompanhar, né? Então, muitas vezes, eu acho que essas foram as maiores dificuldades. Foi ok, como resolvemos esse problema? Debater aquilo e dessa ideia, colocar no papel, virar uma ação e ser acompanhada e ser corrigida. Então, acredito que na verdade, eu acho que são as maiores dificuldades. Até porque você citou um tema que eu gosto muito, que é a questão da inovação incremental e a inovação disruptiva. Né? Muitas vezes fala, não, precisamos inovar. E aí pensa que a inovação ela precisa ser disruptiva, que você vai acordar com uma ideia e vai mudar o mundo. Isso acontece? Eu acho que acontece. Né? Mas quantos casos acontece? Não sei. Raramente. Poucos casos. Entendeu? Steve Jobs, talvez, outros aí grandes, né? Tesla agora aí, do Elon Musk, que está, né, num ponto aí importante, revolucionando, enfim, tem alguns cases, mas eu acredito que a inovação, a mais comum, ela é incremental. Ela é aquela inovação que ela vai aumentando e melhorando os processos todo dia, um pouquinho de cada vez, e quando você chega ao longo da jornada, que talvez ela seja infinita, você olha e fala, nossa, olha como nós éramos 40 anos atrás e olha como nós somos hoje. E você vê que você fez uma grande inovação, mas ela não foi feita de um dia para o outro, não foi uma grande ideia. Foram pequenos passos que foram construídos e juntos se tornaram uma grande ação. Um passo de cada vez. Exatamente. Ô Bruno, você
Esse programa interno da Oscar, o pitch, ele evoluiu para uma coisa mais aberta, Isso. que é o Acelera Venture. Você quer conversar sobre ele agora Podemos e conversar. o Conecta Varejo? Podemos Conta conversar. pra gente. A gente já sentiu quem foi o embrião. O pitch, o pitch, na mesma época, nós iniciamos o Acelera Oscar, que era o programa de inovação aberta da Oscar. É como se fosse um corporate venture, mas foi dentro da Oscar. Ah, verdade, desculpa. O embrião foi o Acelera Foi o Acelera Oscar. Oscar. E nessa época eu me envolvi muito com esse ambiente de startups, né? Através dos parceiros, vários ecossistemas de inovação, várias startups. Só que realmente eu vi que o negócio era sério. E precisa ter um processo, precisa ter uma governança. Então nós tínhamos algumas startups que estavam muito próximas da gente, mas não tinha tempo, não tinha pessoas, não tinham uma estrutura para acompanhar o desenvolvimento dessas startups e para também, né, para acompanhar os projetos pilotos dessa startup dentro de um grupo como Oscar Calçados. Porque tem 1000 coisas para se fazer dentro de uma empresa grande e muitas vezes a inovação ela fica, peraí, né, tô apagando fogo aqui. Sobrevivência Tô primeiro. sobrevivendo, como é que eu vou colocar agora mais isso daqui? Né? Então a velocidade de uma startup com uma empresa do tamanho da Oscar Calçados, por exemplo, é bem diferente. Né? Então isso foi uma certa dificuldade nesse programa Acelera Oscar. Tá? Então aí nós entendemos que, né, uma empresa de varejo como a Oscar Calçados, que quer estar próxima da inovação, que tem a inovação dentro da sua visão, né, que quer ser uma referência, precisava estruturar melhor essa parte. E isso não ia, na nossa visão, não dava para estar dentro da Oscar Calçados. Nós entendemos que isso deveria estar apartado da Oscar Calçados, mas conectada com a Oscar. Então, com outros sócios, nós montamos uma empresa chamada Acelera Ventures, que, né, daí vem o nome, no qual na Oscar Calçados, o Grupo Oscar, ele é sócio, com mais 2 parceiros. E qual o propósito dessa empresa, da Acelera Ventures? É conectar as empresas, as dores das empresas maduras, empresas grandes ou empresas que têm dificuldades e dores com soluções inovadoras através, provavelmente, de startups. Então a Acelera Ventures vem com esse propósito, né? E no qual tem alguns projetos internos, um deles é o Conecta Varejo que você citou, que é um programa de inovação aberta, nos moldes do Acelera Oscar, mas muito mais estruturado, com muito mais gente do meio, com muita mais metodologia do que quando eu fiz o meu lá, né, que eu que encabecei. O protótipo, né? Mas é um programa colaborativo entre algumas empresas, no qual elas se juntam, elas trocam ideias, elas discutem os desafios, elas discutem o mercado, soluções, e elas tentam encontrar soluções que podem ser em conjuntos para que esses projetos aconteçam dentro das empresas. Então tem desde a parte de disseminação de cultura de inovação, tem workshops, tem questão de maturidade dos executivos, né? Tem uma definição de um comitê nas empresas de inovação para discutir esses assuntos, né, em conjunto, porque igual você falou, como é que é a cultura dessa empresa? Muitas vezes não existe. Então tem todo esse trabalho que está dentro desse Conecta Varejo que, né, quem quiser também, aproveitando a audiência, quem quiser se conectar, né, as startups, né, já tem os desafios, está no site da Acelera Ventures, depois também eu deixo certinho para vocês, mas vai ser um prazer ter essas empresas, principalmente aqui da região, participando. Perfeito. Bom, você ouviu o Bruno o projeto, né? O Acelera Venture. Nós vamos deixar alguma informação aqui embaixo no link para as startups, principalmente as regionais, tenham acesso a esse programa. Bruno, tem uma coisa, você tem algumas vantagens como redução de custos, otimização dos recursos dentro da inovação aberta. Mas tem uma coisa que preocupa muito, e eu queria saber com você se a legislação brasileira já está desenvolvida ou preparada para lidar, no caso de um projeto de inovação aberta, com o direito de propriedade. Como é que vocês resolveram isso daí?
Você... Ou ainda não resolveram? Olha, eu não sou um grande especialista do tema. Nós ainda estamos discutindo bastante essa parte jurídica. Tem muita coisa nova surgindo também. A gente Muito, tem, e né, de forma acelerada, né? acelerada. As leis no Brasil são, muitas vezes, o empresário fica um pouco em dúvida e às vezes, né, não prefere às vezes até segurar alguma coisa. Mas nós, né, temos... falando do modelo de startups, né? Nós temos feito contratos com elas. Tem algumas amarrações jurídicas para prestação de serviço, que aí é um contrato praticamente de fornecimento mesmo, e tudo bem, não tem problema nenhum. Tem alguns contratos também de prova pilotos, no qual nós podemos nos tornarmos a ser acionistas dessas empresas, dessas startups. Então tem uma questão aí, uma outra diferença de amarração jurídica, de propriedade intelectual, de softwares, né, de códigos fontes aí dessas empresas também. Então é um outro tipo de contrato. E você está bem acostumado com isso? Você tem a fábrica de software internamente? Sim, exatamente. Né? Tem a fábrica. E aí também tem uma parte de direito societário mesmo, porque é um encontro de novas sociedades aí se formando, ou de compras e vendas de participações, né? E também tem a questão de oportunidades que eu vejo que ainda para nós não está tão claro, a gente está estudando. Como é que um grupo que também investe de tecnologia tem benefícios, né, através tem várias leis, lei do bem, né, lei do bem, enfim, nós estamos nesse momento avaliando as oportunidades que nós temos também para poder investir mais, ter mais benefício para a empresa, né, e manter esse ecossistema aquecido aí, porque realmente é um tema muito relevante para nós. Perfeito. Bruno, agora eu vou te dar um fôlego antes de a gente entrar numa outra área que vocês têm domínio. A galera aqui, como eu te falei, tem muita gente de TI, especialistas em TI, e a gente sabe que o pessoal vibra quando descobre alguma coisa que você quebrou a cara, um perrengue, e o que você aprendeu com isso, porque Certo. Como eles vão aprender, tá? Nessa sua trajetória, você teve algum perrengue que você suou gelado, alguma coisa divertida que aconteceu e você tirou de letra? Pode ser nessa área de inovação, pode ser na sua jornada dentro do seu crescimento espiral, e se tiver ligado a TI, melhor ainda. Agora, pensando aqui... Olha, erro é direto, né? Quebrando a cara e... já tentei fazer vários projetos que não deram certos. Assim, não sei se é quebrar a cara, né? Eu digo que são... Eu acho que esse momento que acabou não dando muito certo nessa linha que nós estávamos falando. Você fica muito motivado falando de inovação, porque é um tema novo, porque vai resolver a empresa vai melhorar, vai dar tudo certo. E aí, quando acaba, por exemplo, um programa, você volta para seu cotidiano, as coisas estão pegando fogo, você não consegue tempo, e aí vem vários projetos não funciona na empresa, você chama a TI, a TI fala, mas o escopo já estava definido aqui no roadmap, como é que entra e não funciona? Então, assim, isso daí é um pouco frustrante, na época foi complicado, foi difícil, né? Nós fizemos alguns investimentos pequenininho com o Anjo, quebramos a cara, não deu certo, né? Voltamos atrás, acho que até muito por essa deficiência interna de prioridades. Peraí, o founder quer falar com você da startup de 6 da manhã a 2 da manhã o tempo inteiro. E você fala, mas eu não consigo me dedicar a essa empresa na velocidade que ele quer. Eu sou o executivo tô numa outra empresa aqui, que é o meu papel.
Então, assim, isso quebrei muito a cara também nesse pequeno investimento. E daí surge a questão da Acelera Ventures. Então, hoje, todos os negócios que eu entro, né, de prospecção ou de acompanhamento de mercado, da inovação de outras empresas, ele acaba sendo pela Acelera Ventures. Então, foram duas situações aí, tanto na entrada de projetos de inovação dentro de uma empresa organizada como a Oscar, que chama TI lá, não tá tão bem estruturado. Eu quebrei a cara bastante ali, foi complicado, não funcionou, não deu certo. E um outro momento foi isso, foi fazer alguns investimentos anjo, não ter o acompanhamento adequado, não ter tempo para isso, não talvez dar o apoio ou alinhado bem a expectativa do que os founders gostariam de ter, e a coisa também não funcionou. Entendo. Hoje você tem um braço direito para tocar a parte de inovação? A parte da inovação, nós temos 2 sócios na Acelera Ventures, né, que é o Júlio, que é a Triceios, na verdade são 2 empresas, a Triceio e a CMP daqui de São José dos Campos, a Triceios que é de Ribeirão Preto, então somos sócios, no qual tem um CEO, que é o Júlio Mila, que é um especialista de inovação, da área de tecnologia, está bem envolvido no ecossistema de inovação, ele é o CEO da Acelera Ventures, eu estou no conselho da Acelera. E dentro da Oscar Calçados nós temos um diretor de TI, temos um comitê de tecnologia, temos um gerente de tecnologia, né, em toda a parte de infraestrutura, dentro da fábrica de software, que é a Data Shelf, né, uma empresa do grupo, nós temos um head também lá da parte só de software, né, da parte de desenvolvimento. Então, acho que nós estamos bem estruturados. Perfeito, Bruno. Bruno, nós sabemos, né, o pessoal da região, e percebemos que a Oscar é muito centrada no cliente. Então, além dos resultados para o negócio que você teve, como é que você acredita que o cliente, qual está sendo a experiência do cliente nesse sentido? Eu acho que isso aí vem, como eu gosto de falar, vem da cultura da empresa, vem da cultura dos fundadores, na época lá do papel e caneta mesmo, de cultura do servir, né, do atendimento ao cliente, né, tentando melhorar, entendendo as necessidades, né, desde a época lá que meu pai e minhas tias estavam na loja atendendo os clientes por muito tempo, né, então acho que parte daí, nós temos hoje muitos funcionários ainda daquela época, ou de 30 anos atrás, que ainda, né, que são importantes com esse papel da cultura do servir, de entender o cliente, de entender o mercado, de estar próximo ao cliente, visitando lojas, falando com quem está realmente ali, né, no frente a frente, no corpo a corpo com o cliente. Então acho que isso é uma coisa que nós tentamos passar para aí nossas praticamente 800 lideranças aí que nós temos na empresa. Então realmente acho que vem da cultura. Essa centralidade no cliente vem da cultura. Agora, a tecnologia, ela é um meio bem importante para atender, acho que, os anseios desse cliente, desse consumidor. Já uma geração que vem sendo mais nova, uma geração mais que tem a informação na palma da mão, uma geração que muitas vezes quer velocidade na entrega, que quer preço, e que está muitas vezes mais antenado que o nosso próprio colaborador. Então acho que como unir essas duas coisas, nós já tivemos momentos de, nossa, né, a loja física está acabando, agora todo mundo quer digital, né? E também já tivemos um momento que não, opa, peraí, não é assim, não vai acabar a loja física, alguém vai deixar de ir numa loja? Né? Mas será que as lojas não têm que se reinventar? Será que as lojas... Como é que é? O que um cliente quer dentro de uma loja? Ele quer uma loja bonita? Ele quer uma loja tecnológica? Então esse é o momento que nós estamos aí vivendo, discutindo o novo papel dessa loja, dessa experiência, que na nossa visão é uma loja de contato, é uma loja de conversa, no qual o cliente gosta de conversar, de escutar, de se sentir bem, né? Mas que ao mesmo tempo a tecnologia ela dê condições melhores, cada vez mais de facilitar, de agilizar, né? de possibilitar uma experiência melhor para esse cliente. Eu tive uma experiência interessante
eu fico semana sim, semana não em São José dos Campos, e numa das semanas que eu estava aqui, eu fui num shopping chamado Vale Sul. No shopping Vale Sul, uma loja chamada Oscar Calçados. Bom, eu sou de alta irritabilidade. Eu chego e falo, eu quero esse sapato preto, número 40. Não adianta me trazer 39, 41, uma pilha, né? Falei, bom, vamos lá. Eu estava paciente aquele dia. Fui recebido na porta por um rapaz que não perguntou o que eu estava querendo. Ele perguntou o que eu pretendia, né? Se era alguma coisa esportiva, casual, social, tá? E foi me orientando, me levando a caminhar pela Oscar, tá? E ele chegou exatamente no que eu estava querendo, um calçado casual na faixa de preço que eu estava esperando, tá? Feito isso, ele foi buscar o calçado. Então, eu já estava preparado, era aquilo que eu queria, tá? A minha surpresa também foi quando eu ia pegar o ticket do vendedor, que é o que a gente está acostumado, e ele me acompanhou a um quiosque já com um ponto para recebimento. Ele decidiu o que ia fazer, ele cobrou, ele facilitou o pagamento em parcelas no cartão de crédito, tá? Então, eu saí de lá realmente encantado. A próxima vez que eu tenho que comprar um calçado, eu vou naquela loja, tá? Então, a experiência do cliente que você falou, conectar com o novo mercado, a conversa e tal, isso efetivamente saiu do discurso, né, Bruno? Porque Sim. está sendo aplicado. É uma loja protótipo ou você já esparramou tudo isso? Olha, nós sabemos que, né, o atendimento, né, esse foi um processo perfeito, né? A sua experiência, como você está relatando, foi muito boa. Foi né? muito boa. E é isso que nós buscamos realmente, atender os clientes, que eles saiam da Oscar Calçados com uma experiência muito boa, excelente, positiva, e que lembre desse atendimento. Né? E tem alguns fatores aí que você citou. Acho que há uns 5 anos atrás nós iniciamos esse projeto, né? Aí venho falar da tecnologia como um meio, né? Que foi o PDV Checkout. PDV Checkout. PDV Checkout. O que era o PDV Checkout? Era eliminar esse atrito, essa fricção que nós entendíamos que tinha num processo de venda, no qual um cliente entrava numa loja e muitas vezes, né? Não, os homens geralmente querem ser mais rápidos, mas uma mulher ou um cliente qualquer testa ou prova vários produtos, fica lá 1 hora provando e testando até ele encontrar o que ele gosta, mas ele quer pagar em 1 minuto. Né? Correto. Então, e isso era impossível, e muitas vezes é. Então nós tentamos encurtar essa jornada, porque antigamente o processo era, o vendedor fazia todo esse processo, depois ele entregava o ticket, do ticket você ia para um caixa, você fazia o pagamento e você ia para um pacote, retirar o produto. Esse era um processo de uma loja de calçados há alguns anos atrás. Ou seja, o vendedor, o cliente, ele passava em 3 áreas até sair com o produto. Então ele era atendido pelo colaborador A, depois ele era atendido e às vezes tinha uma excelente experiência, na fila ele se irritava, alguma coisa no caixa, ou tinha um outro atendido com o colaborador B e retirava com o colaborador C muitas vezes. Então ele tinha 3 atendimentos em uma loja e a experiência nós entendíamos que muitas vezes não era das melhores. E além do processo ser mais demorado. Então nós lançamos esse desafio, avaliamos algumas empresas que já estávamos falando. Na Apple, lá nos Estados Unidos, é muito conhecido, o vendedor faz tudo, mas aqui no Brasil a gente sabe que é um pouco mais complicado, algumas até questão de segurança. E esse foi um projeto piloto que nós desenvolvemos de fazer o PDV Checkout, no qual o vendedor faz todo o processo de venda, do começo ao fim. E fidelização. E fidelização, até porque o vendedor ele é um vendedor. Ele é. Então ele tem essa característica na maior parte do tempo. Então esse processo com você funcionou bem, acredito que tenha sido uma boa experiência, no qual o vendedor mostra os planos de pagamento, o vendedor mostra outros produtos que existem. Nós também lançamos, né, na empresa o projeto do vendedor chamado Projeto Vendedor 3.0, no qual hoje existe, no calçado, né, no varejo normal, existe a ruptura do produto. Né? Ou seja, muitas vezes esse produto que você queria, no número 40, não tinha. E você queria aquele produto, muitas vezes, né? Ou você chega numa loja Oscar e às vezes quer um produto que a Oscar não tem ali naquela loja, né? Ou uma camiseta ou alguma coisa. Então nós lançamos esse projeto 3.0, que é o vendedor vender
pelo estoque virtual que nós chamamos. Então, o vendedor consegue acessar todos os estoques da rede, né? E ele consegue ou vender aquele produto, se tiver, ou produtos de outras empresas, porque hoje a Oscar Calçados é um marketplace também, entrega em casa, entrega às vezes em 3 horas, né? Ou no mesmo dia. Então também foi um projeto aí que foi inovador, que teve todo o apoio do nosso time de tecnologia, que chama esse Vendedor 3.0, com o objetivo de evitar essa ruptura, né? Pode até que ser que o cliente não consiga levar naquele momento, mas que nós possamos entregar para ele o que ele espera mesmo. E às vezes esse produto não é nem da Oscar Calçados. Muitas vezes até o cliente não sabe porque a Oscar virou um marketplace. Perfeito. Bruno, agora nessa câmera aqui, para o nosso público e para a terceira geração dos Constantinos, qual a sua mensagem em termos de negócios e a importância de TI no centro da inovação ou como conector de negócios? Olha, primeiro agradecer, né, também aqui às pessoas que estão ouvindo, né? Eu acho que a tecnologia é uma área importantíssima em todas as empresas. Nós acreditamos muito, né, que a área de tecnologia ela é uma parceira, né, dos negócios. Hoje a gente já coloca a área de tecnologia dentro de todas as áreas de negócio, né, em todas as discussões. Porque realmente a cultura da inovação da tecnologia é para que ela permeie a organização. Então acredito que isso vai muito da cultura, vai muito dos líderes, né, do C-level, né, promover essa cultura, né, valorizar os profissionais de tecnologia. Eu acredito que são profissionais competentes, estudiosos, um mercado em ebulição, né, com muita gente nova, né, querendo fazer parte dessa área, mas que também não podemos desprezar aqueles que já estão tanto tempo no mercado, com experiência, com sabedoria. Então, acredito que essa mescla de gerações na área de tecnologia também é muito importante. E dentro das áreas de negócio, nossa empresa é uma empresa familiar, né, estamos crescendo bastante, né, através de aquisições. A terceira geração ainda é um pouco mais nova, né? Acho que o primeiro da terceira deve ter uns 15 anos de idade. As minhas filhas têm 4 ainda, então tem muita lenha para queimar. Eu sou muito novo ainda também, estou na segunda geração. Estamos buscando gerar negócios para a região, né? Aumentar, dar oportunidades para as lideranças, para todas essas. Acho que é uma questão também de um retorno, né? Tem um papel, toda empresa tem um papel social, de gerar oportunidades, de gerar um retorno para a sociedade. Eu acho que esse é o papel. A gente ama a cidade de São José dos Campos, né? A nossa sede é aqui. Temos lojas em todo o Vale do Paraíba, praticamente. É uma área, uma região sensacional. Nós esperamos continuar crescendo, desenvolvendo. Acreditamos no Brasil como uma área, um país excelente para se fazer negócios, independente de todas as dificuldades da burocracia, mas são nesses lugares que tem oportunidades também. Perfeito. Bruno, novamente gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, tá? O seu tempo, abrir espaço na sua agenda, que deve ser extremamente complexa, né? E você desenvolveu de uma forma interessante para estimular os nossos pequenos empreendedores, as startups e todos aqueles que estão buscando esse desafio do mercado e precisam de um apoio que nem sempre vem da onde se espera. É muito interessante ver empresários de sucesso, de muito tempo de mercado, está apoiando esse tipo de coisa. Ana, eu que agradeço. Prazer mais uma vez falar com vocês. O podcast chama TI, adorei o nome, né? Eu estava brincando com vocês. Pela oportunidade de falar de negócios, de tecnologia. Conte sempre comigo quando precisar. É um grande prazer. Obrigado pela audiência aí do pessoal. Estou aberto aí também que vocês tiverem de perguntas, dúvidas, deixe meu contato aí para um pessoal. Fiquem à vontade em procurar no Grupo Oscar, a Acelera, que nós falamos bastante, para parcerias. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. um abraço. Chama o TI.